Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 4. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 4. Vamos acompanhar então atentamente a leitura. Deixa eu só me cronometrar aqui. Ok. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Curve sua fronte, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra. A Tua palavra que é Espírito e que é vida. A Tua palavra que nos transforma, que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra o caminho da justiça, o caminho que agrada ao Teu santo nome. A Tua palavra que nos revela a Tua vontade, Pai. Por isso pedimos, Deus, no nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo unja agora os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da Tua palavra, da Tua vontade e do Teu querer e os Teus propósitos para as nossas vidas individualmente, como membros deste corpo de Cristo e como igreja do Senhor, para cumprir a Tua missão, para fazer a Tua vontade. Assim te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amados, Natal é a encarnação do próprio Deus. Ele se encarnou com o propósito de trazer a possibilidade de salvação àqueles que Ele criou, a sua própria imagem e a sua própria semelhança. O livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 16, diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus anunciou em Isaías também, capítulo 11, versículos de 1 a 4, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Amados, Deus anunciou a salvação, foi Ele quem a realizou, foi Ele quem a fez, porque nenhum outro poderia cumprir a justiça de um Deus que é santo, um Deus que a palavra de Deus nos ensina que Ele não inocenta o culpado, mas ao mesmo tempo, um Deus que é o próprio amor, na sua mais pura essência, porque Deus é amor, que por amor, queria que todos fossem salvos, absolutamente todos, mas na sua santidade, Ele tem que condenar, na sua santidade, Ele tem que fazer justiça. Então, como resolver isso? Ele viu que não havia outro meio, não havia um intercessor. Então Ele mesmo se faz carne, cumpre toda a justiça e se entrega a si mesmo para pagar o alto preço do pecado do ser humano. Isso é Natal. Natal é a manifestação do grande amor de Deus que se deu, que se doou. E essa é a maior ação missionária que o mundo já viu. Deus o Pai, em amor por sua própria criação, envia seu próprio Filho Jesus Cristo para se tornar humano, se fazer como um de nós. E para isso Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, cresceu em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Anunciou a chegada do reino de Deus, a salvação que foi proposta por meio da fé, e que através dela se cumprisse toda a justiça. Ensinou e preparou os seus discípulos no caminho do reino de Deus. E a esse plano de salvação, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra de Deus nos diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, tomou as chaves da morte e do inferno, e assentou-se à destra do Pai. Aleluia. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E enviou o seu Espírito para edificar a sua igreja. Nós que fomos comprados pelo seu precioso sangue. E capacitou esta igreja pelo seu Espírito, nos dando autoridade, poder e virtude que só vem do alto. Estabelecer o maior e mais importante empreendimento da face da terra, a sua igreja, que começa aqui e vai até a eternidade, aleluia. Glória a Deus. Por isso Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, escreve assim, a respeito dele: o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, aleluia. Deus tem o controle da história, Deus tem o controle de tudo, tudo está debaixo dos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, amados, paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. É assim que um Deus que é santo e justo, mas um Deus que é o próprio amor, cumpriu toda a justiça e abriu as portas para que nós possamos fazer parte da sua santidade, para que nós possamos fazer parte do seu reino, para que um dia possamos adentrar a sua glória, não por méritos nossos, mas por mérito daquele que se fez carne. Isso é Natal, aleluia. E diz mais a palavra: e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. É por isso que você está aqui, meu querido, minha querida.
Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Amém mesmo, minha irmã? Deus é fiel. Esse evento, o Natal de Jesus Cristo, dividiu a história da humanidade. O apóstolo João expressou esse acontecimento de uma forma ao mesmo tempo simples e tão profunda, dizendo que o verbo, tudo que foi criado por meio dele. Tudo que foi criado para ele. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E diz mais, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. As pessoas puderam ver a face daquele que nos amou, puderam tocar naquele que tanto nos amou, e cada um de nós poderemos vê-lo face a face quando estivermos na sua presença, deste verbo que criou todas as coisas para ele e por meio dele, mas ele mesmo se torna como um de nós, por amor a nós. E Deus realiza esse fato extraordinário de uma forma tão singular e surpreendente, como nós vimos aqui no texto de Lucas. Porque ao mesmo tempo, foi de uma forma tão humilde e também de uma forma tão gloriosa. Deus é maravilhoso demais. A sabedoria de Deus, ó profundidade, tanto da riqueza como do conhecimento de Deus. Gente, é maravilhoso demais como Deus faz todas as coisas. Porque primeiramente de uma forma tão humilde, nasce o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas foi sem palácio, foi sem berço de ouro, porque ele seria digno de tudo isso. Aliás, tudo isso ainda seria pouco para aquele que é Senhor e Criador de todas as coisas. Mas vejamos aqui no versículo 7, que diz a palavra: e ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria foram a Belém. Era um decreto do governador que todos deveriam alistar-se. E cada um deveria alistar-se na própria cidade, na sua própria família. Mas Maria e José chegam a Belém e não há lugar para eles na hospedaria. Mas, gente, precisamos entender que em tudo isso está a mão e o propósito do nosso Deus. Nada acontece por acaso quando Deus está no controle das coisas. Na vida de um filho, nada acontece por acaso, porque diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aqueles que não têm Deus no mundo, andam segundo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos, estão sem Deus no mundo. Mas você que invoca o nome do Senhor, até os cabelos da tua cabeça estão contados. E Deus, na sua sabedoria e propósito, permite que seu filho nasça num lugar que a gente poderia dizer hoje, um estábulo. Ele nasce num estábulo, provavelmente cercado por animais, e Jesus é colocado numa manjedoura, uma espécie de berço feito com paus cruzados ali, no improviso. Mas Deus nos faz assim, para nos lembrar da nossa extrema necessidade de humildade. O ser humano, na sua natureza, ele é arrogante, ele é vaidoso, ele é altivo. E diz a palavra em Provérbios 6, 16 e 17, que dessas coisas Deus se aborrece. É uma das 7 coisas que Deus detesta, que Deus aborrece, é o orgulho e a vaidade humana. E Ele vem nos ensinar, porque sem humildade não há salvação, pois sem humildade não há arrependimento, e sem arrependimento não há perdão dos pecados.
Por isso que Jesus Cristo declarou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você só entra nos céus de forma humilde, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Você só entra nos céus de joelho, reconhecendo que Ele pagou o preço do teu pecado, que Ele morreu a tua morte, que Ele foi a tua justiça. Os méritos são exclusivamente dEle. Exclusivamente dEle. Jesus veio em humildade para absolutamente em tudo, igreja, nos dar o exemplo. Para mostrar que Deus valoriza as coisas de uma forma muito mais diferente do que o mundo valoriza. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E ao mesmo tempo, de forma tão gloriosa, a vinda do Filho de Deus ao mundo foi de forma tão humilde para os padrões da sociedade humana. Mas Deus não poderia deixar de exaltar e glorificar o seu santo nome diante deste feito extraordinário, daquilo que foi anunciado por profetas e profetas e profetas, acerca deste evento tão importante que dividiria a história. Então ele se manifesta a pessoas humildes, pastores que na vigília da noite guardavam os rebanhos. Vejamos lá, versículos 8 a 14. Vamos acompanhar novamente o texto bíblico. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, ainda bem que foi um, porque se descesse todos de uma vez, acho que eles teriam um ataque cardíaco, né? Bem, mas desceu um anjo do Senhor, desceu onde eles estavam, mas já foi suficiente. A glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vamos dizer juntos, gente? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus, aleluia. Vejam, os pastores foram primeiro a receber a notícia do nascimento do Cristo. Versículo 9: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Gente, imagine a beleza, o esplendor disso. Talvez ficássemos maravilhados com tanta beleza, mas ao mesmo tempo ficaríamos apavorados com aquilo que estava acontecendo. Veja o que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele viu a glória do Senhor. Lá no Isaías capítulo 6, ele disse assim: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, quando viu a glória do Senhor, viu os querubins por cima dele, que voavam diante do trono do Senhor, com duas asas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, ou seja, dizendo claramente que nem os querubins eram dignos de olhar para o Senhor, os querubins não eram dignos de tocar o altar de Deus. E ele diz: ai de mim, porque sou pecador, meus lábios são impuros, e habito no meio de impuros lábios, e eu estou vendo o Rei. Foi esse mesmo temor que tomou conta dos pastores naquela hora. Mas o anjo vem e diz: não temais,
Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. E não é só para vocês não, é para todo o povo, é para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Boa nova de grande alegria, é Natal, é a encarnação do Filho de Deus, é a ação missionária do próprio Deus. E de repente vem algo estrondoso, e subitamente apareceu com um anjo a multidão da milícia celestial. Deus envia os seus exércitos para louvar e adorar o seu santo nome, naquele momento glorioso. E eles diziam, louvando a Deus, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, porque Deus nos quer bem. Deus nos quer bem. Os pensamentos que Deus tem a respeito de nós são pensamentos de paz, são pensamentos de bem. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus se manifesta de forma tão gloriosa a pessoas humildes que estavam ali trabalhando, atentas ao cuidado do seu rebanho, e ali naquela quietude da noite puderam ser contempladas com a melhor e maior notícia de todos os tempos: o nascimento do Filho de Deus. Concluindo, nesta época do Natal, as casas são enfeitadas, as ruas e as lojas todas iluminadas, algo muito gostoso, a gente recebe, dá presentes. Mas, gente, o verdadeiro encanto não são os brilhos das luzes, não são os enfeites nas vitrines, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é superficial. Muitos comemoram o Natal e gostam dessa época do ano, mas os seus corações continuam vazios, não passa de entretenimento. O que impacta verdadeiramente as nossas vidas é pensar que Ele veio ao nosso encontro. Ele se tornou um de nós, aquele que é puro, santo, santo, santo. Ele veio sentir as nossas dores, Ele veio sentir as nossas fraquezas, Ele veio sentir os nossos medos, para que nele não fôssemos mais criaturas, mas fôssemos filhos de Deus, porque Ele deu este poder a todos aqueles que creem, de serem feitos filhos de Deus. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Vamos repetir juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira mas tenha a vida eterna. Mas para que isso pudesse acontecer, foi necessário que o Filho, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu forma de servo, tornou-se semelhante à figura humana, e foi reconhecido como homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é Natal. Por causa do grande amor de Deus, Jesus Cristo foi enviado para cumprir a sua missão de trazer a salvação ao ser humano. Através do envio e da missão do Filho, nós conhecemos então a face amorosa do nosso Deus, que não quer que nenhum pereça, mas diz a palavra de Deus, o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Gabriel nos lembrou muito bem aqui, aquilo que Jesus Cristo anunciou, que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunhar a todos os povos, então virá o fim. Então essa palavra vai chegar a todas as tribos, a todas as nações, a todas as línguas, como está lá em Apocalipse. Quem são esses que vêm? Eles vêm de todas as tribos, línguas, povos e raças. Então esse evangelho
vai ser pregado a todas as nações. Natal é missão, gente. Natal é para nos lembrar porque que Jesus Cristo veio, é porque que Jesus Cristo edificou a sua igreja e aquilo que Ele está fazendo na terra. E tudo se cumprirá. E tudo se cumprirá. Então, o verdadeiro Natal não são as casas enfeitadas, nem as luas iluminadas, nem mesmo sequer a troca de presentes que é tão gostoso. O verdadeiro Natal acontece quando alguém recebe as boas novas de salvação. Quando alguém deixa que Cristo nasça verdadeiramente no seu coração e o reconhece como Senhor e Salvador de suas vidas, o Natal acontece de novo, de uma forma real, verdadeira e transformadora naquela vida, como foi Natal um dia na vida de cada um de nós. Isso é Natal, e essa é a missão da igreja, amém? Este é um culto de Natal, este é um culto missionário, amém?